minha mente e meu corpo estão mais fortes do que nunca. Conceitos como peso, distância, temperatura e até espaço-tempo perderam o significado para mim. Essa frase foi dita pelo Superman na recente HQ Superman Action Comics número 1051. Mas o que prova que isso que ele está falando é realmente verdade. Eu sou o Andy e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman. E sem mais demora, vamos à história! Para quem não sabe, o Superman acabou de voltar à Terra nos quadrinhos, depois de passar um bom tempo no mundo bélico. Depois de libertar os escravos de Mongu, Clark foi exposto a um sol branco e isso fez com que ele, nas suas palavras, se tornasse mais forte do que nunca. Isso pôde ser comprovado quando ele lutou contra Orion e Kalibak ao mesmo tempo e os derrotou sem muito esforço. Mas não para por aí, parece que ele até ganhou novas habilidades, como veremos nesse vídeo. O capítulo começa com o Manchester Black acordando amarrado a uma máquina em um laboratório da LexCorp. A primeira coisa que ele vê é o próprio Lex Luthor, que diz que só precisa de Black para mais uma coisa. Com um certo ar de arrogância, Lex revela que essa máquina matará a Black. Mas antes de morrer, ele quer saber se Black realmente passou a acreditar no Superman durante sua missão no mundo bélico. O Manchester Black admite que sim. Ele diz a Luthor que passar esse tempo ao lado do Superman fez com que ele visse que o Homem de Aço sempre esteve com a razão no fim das contas. Mas ele também revela que em todo o tempo em que esteve com a autoridade no mundo bélico, o Superman nunca mencionou Lex nem sequer uma vez. Ele zomba de Lex, dizendo que ele passou a vida como um adolescente apaixonado obsessivo, gastando bilhões na tentativa de destruir de alguma forma o Superman, quando seu arqui-inimigo nem se importa com ele. Black ri bastante nessa cena, histericamente até. Contudo, é nesse momento que o Lex Luthor ativa a máquina. Nisso, vemos essa máquina drenando toda a energia psíquica do Manchester Black e a liberando em uma grande onda que atravessa o laboratório no topo da torre da LexCorp e varre o mundo inteiro. Japão, Austrália, Singapura, Jamaica, essa onda psíquica passa por todos os lugares da Terra. Só que quando ela passa por Smallville, para ser mais específico na fazenda dos Kents, vemos que a fazenda tem uma defesa contra ataques psíquicos. Ou seja, se essa onda psíquica afetou o mundo lá fora, a fazenda dos Kents e quem estava nela não foram afetados. Inclusive, os Kent se preparavam para jantar. O Superman estava um pouco atrasado e a Lois pediu para o John encontrar seu pai. John usa sua supervisão para encontrar o Superman lidando com o rompimento de uma barragem na Índia. E após se despedir de sua família, ele parte imediatamente para lá. E, de fato, lá estava o Superman se esforçando para as coisas não piorarem por aqui. A chegada do John foi uma grata surpresa, e juntos, pai e filho, mais uma vez salvaram o dia. Daí voltamos para a fazenda dos Kents, onde vemos que o Perry White é o convidado de honra. Nessa hora, Clark e John também aparecem com seus trajes de heróis pedindo desculpas pelo atraso, mas isso deixa Perry muito confuso. Perry chama Clark de Superman e não por seu nome próprio. Ele até pergunta o que o Superman está fazendo aqui e onde está o Clark. E quando o Superman o abraça, revelando que ele e Clark são a mesma pessoa, algo que Perry e todo mundo deveriam saber, Perry simplesmente começa a sangrar pelo nariz e acaba tendo um tipo de ataque para o desespero do Superman. Alguns instantes depois, vemos que Clark o levou às pressas para o hospital, onde os médicos o examinaram e determinaram que ele teve um derrame. Lois se pergunta o que poderia ter causado isso e por que Perry não parecia saber que Clark era o Superman. Mas essa conversa é interrompida quando, de repente, Clark ouve um sinal muito alto e doloroso. Imediatamente, ele voa direto para a fonte,
que é o escritório do Lex Luthor no topo da torre da LexCorp, onde Luthor está o esperando. Inclusive, esse sinal vinha do próprio relógio do Lex, um que ele criou semelhante ao do Jimmy, mas com algumas melhorias. O Superman está bem irritado e pergunta o que Lex quer, no que Luthor responde que desde sua imprudência com a Perpétua, ele aceitou relutantemente a ideia de que o mundo precisa do Superman. Isso ficou comprovado quando Superman se ausentou da Terra partindo para o mundo bélico e pouco depois na Crise Sombria, quando todos acreditaram que ele estava morto. Agora, Lex acredita que o Superman pode liderar a Terra para um futuro melhor. Então ele se oferece para trabalhar junto do Superman para o bem da humanidade, mostrando a ele um novo traje da LexCorp que ele deseja que o Superman use. Ele até o chama de seu Superman e diz que essa será a melhor versão do Homem de Aço. A ideia seria juntar à mente os recursos de Lex com as habilidades do Superman. No entanto, Lex explica que o Superman só pode ser verdadeiramente eficaz se as pessoas o virem como um deus, não como um homem. E ninguém pode saber que ele é Clark Kent. É aqui que Clark percebe que Lex está por trás do que aconteceu com Perry. Ele até exige que ele desfaça o que quer que tenha feito. Porém, Lex reativa aquele sinal de seu relógio para incapacitar o Superman e entra em seu novo traje, uma nova armadura gigante que possui a tecnologia do mundo bélico. Lex ainda argumenta que se alguém descobrir sua identidade secreta, isso pode matá-lo, e novamente ordena que o Superman se junte a ele. Mas quando ele também dá a entender que poderia fazer a Lois e o John esquecerem quem ele é, Clark simplesmente o ataca, o jogando para fora da torre. O Super até ordena que Lex nunca mais mencione seu filho, só que a vantagem de Lex é que ele não tem medo de machucar ninguém. Ele dá um chute em um carro que está cheio de pessoas, no que o Superman rapidamente pega o carro, o coloca no chão, salvando todas as pessoas, e na sequência ele desaparece e aparece nas costas de Lex tocando seu ombro. E, bom, quando Lex se vira, vocês já imaginam o que acontece em seguida. O Superman lhe acerta um super soco, o jogando para cima, o levando ao espaço. Na verdade, Clark o leva até a Lua, dizendo que não vai permitir que Lex machuque ninguém. Nisso, Lex fica bem furioso. Ele lembra que quando eles estavam crescendo juntos em Smallville, Lex se sentia bem sozinho porque sua inteligência o tornava diferente das outras crianças. Ele tem raiva de Clark porque ele poderia tê-lo ajudado, e porque, de certa forma, Clark mentiu para ele, não revelando sua verdadeira identidade. Daí, à medida que acerta alguns golpes no Superman, Lex confessa que também tem raiva de Clark porque depois de anos, ele revelou sua verdadeira identidade a todo o mundo. E se o próprio Lex não era bom o suficiente para a verdade, então ninguém é. Nesse momento, o Superman exige que Luthor desfaça o que ele fez e pergunta onde está o Manchester Black. Lex primeiro fala sobre o quão desagradável Black era, até que ele revela que Black está morto. O Superman fica incrédulo com isso, no que Lex revela todo o seu plano. Ele diz que Black podia parecer que estava do lado do Superman, mas ele era um espião. Ele reportava a Lex todas as ações de Clark no mundo bélico, e só foi realmente útil no Projeto Blackout, onde Lex usou o poder hipnótico de Black para fazer todo mundo esquecer da verdadeira identidade do Superman. Claro que Black acabou morrendo nesse processo. Isso deixa o Superman completamente furioso. Ele passa a dar uma série de golpes em Lex dizendo que o Manchester Black arriscou sua vida por pessoas que nem conhecia. Inclusive, quando a Liga da Justiça disse não, ele disse sim. Ele ficou ao lado do Superman e Lex vai pagar por sua morte. O Superman facilmente supera a armadura de Lex, com a qual Lex esperava dominá-lo. Como último recurso, Lex teletransporta o Superman para um sistema estelar bem distante, acreditando que no fim das contas o mundo vai ter que ficar sem o Superman.
No entanto, para sua surpresa, o Superman reaparece instantaneamente, forçando a abertura de um portal e dizendo que Lex não entende. Clark não é mais como antes. Sua mente e seu corpo estão mais fortes do que nunca. Conceitos como peso, distância, temperatura e até espaço-tempo não têm mais nenhum significado para ele. Em instantes, ele pode cruzar distâncias que já não são tão distantes para ele, e demonstra como ele realmente está mais poderoso do que nunca, fazendo com que a armadura de Lex se quebre simplesmente a tocando. Lex fica apavorado com essa demonstração de poder. Por um momento, ele até pensa que o Superman vai realmente matá-lo. Mas Clark diz que ele será preso por assassinato. E diz que da próxima vez em que Lex pensar que ele pode ameaçar sua família ou matar seus amigos sem impunidade, é melhor ele pensar de novo. Mais tarde, o Superman se encontra com Batman e Asa Noturna em Gotham para falar sobre o acontecido. Bruce explica que Luthor foi capaz de usar sua tecnologia e os poderes de Black para fazer com que todo mundo esquecesse a identidade do Superman, tanto de Clark como de Jon. Sua família era protegida pelos escudos da fazenda, e seus amigos super-heróis eram imunes devido às defesas psíquicas implantadas pelo Caçador de Marte. Mas todos os outros tiveram suas memórias alteradas, a tal ponto que mesmo que eles vejam fotos antigas, vídeos antigos e artigos antigos que mostrem quem eles realmente são, suas mentes irão simplesmente ignorar essa informação. O Batman aponta que, embora isso sirva ao objetivo de Luthor de desumanizá-lo para o povo da Terra, na verdade não é uma coisa ruim que ele e sua família sejam anônimos novamente. A Lois Lane poderá voltar a ser mais do que apenas a esposa do Superman, no que Clark concorda com isso, mas se preocupa com Jon. Só que quando vemos Jon andando pelas ruas, vemos que a preocupação de Clark é infundada. Afinal, Jon sempre quis ter a chance de ter uma vida normal. Agora vamos ver 3 epílogos que servem como ganchos para as próximas HQs do Superman nesse ano 2023. No primeiro, vemos Lex Luthor, que está preso na penitenciária da Ilha Stryker. Dessa vez, ele está tendo muita vigilância, mas isso não impede de lançar-nos um olhar bem frio, revelando que ele tem algum plano. A continuação dessa história virá na nova HQ Superman, que vai voltar ao número 1. O segundo epílogo se passa em algum lugar do multiverso, onde Val-Zod, o Superman da Terra 2, investiga o assassinato de um Superman de um universo alternativo. Esse não é o primeiro Kal-El que apareceu morto. Existe um assassino que está matando versões de Kal-El em todo o multiverso. Ele diz que precisa de ajuda para resolver o mistério, mas um companheiro fora de painel o avisa que eles não podem arriscar um outro Kal-El, e é quando Val-Zod diz que eles vão precisar da ajuda do Jonathan Kent. Quem será que está matando esses Supermans? Esse é o gancho para uma nova HQ, As Aventuras do Superman Jon Kent. E o terceiro e último epílogo mostra Metallo acordando em um laboratório secreto da LexCorp e descobrindo que seu novo corpo é quase idêntico ao humano. Tanto que agora ele possui os sentidos como olfato, tato e paladar. Mas qual será o custo de possuir esse corpo? Bom, um holograma de Lex Luthor ordena que ele pare os planos do Superman de refazer a cidade e de tirá-la do controle de Luthor. Essa história vai continuar nessa própria HQ Action Comics número 1051, que vai dar início à nova fase da DC, o amanhecer do universo DC. Então é isso, galera. Comentem o que vocês acharam do Superman voltar a ter uma identidade secreta, se vocês gostaram da forma que isso aconteceu. O que estão achando desse Superman que está bem overpower? Estão ansiosos para as próximas histórias, para a próxima fase da DC? Comentem aí que eu quero ver.
Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!